Bom dia a todos. Que alegria! Nós estamos aqui hoje para comemorar os 15 anos do GEPAS, Grupo de Estudos de Educação para a Paz e Tolerância, que é parte do Laboratório de Psicologia Genética na Faculdade de Educação da Unicamp. Estamos aqui de braços abertos para acolhê-los nesse dia tão especial, que é o dia 21 de setembro, Dia Mundial da Paz. Não foi por acaso que essa data foi escolhida, para recebê-los e compartilhar com vocês todas as ações que têm sido bravamente realizadas no nosso país, envolvendo a educação para a paz e a cultura de paz. Nesse dia, nós contaremos com a presença da Janaína Pereira, que vai nos assessorar na tradução para Libras, né, nos 3 círculos da paz que estaremos realizando. Também peço a vocês, caso queiram participar com perguntas, que ativem, né, o chat que está à direita da tela, envie as perguntas, que ao final do nosso encontro procuraremos respondê-las com todo carinho. Eu peço agora para vocês a atenção para a fala da nossa querida coordenadora do GEPAS, professora doutora Nádia Maria Badue Freire. Com você, Nádia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer e cumprimentar a todos vocês que estão aqui com a gente nessa manhã, né, proveitosa. E as palestrantes, a Nina Orlov, Fabiana Vestali e Maria Aparecida Barbosa, bem-vindas. Janaína, querida, bem-vinda. Eu quero agradecer à professora doutora Orli Zucato Mantovani de Assis, líder do Laboratório de Psicologia Genética, que nos acolhe como linha de pesquisa, a equipe do LPG, que também é sempre tão atenciosa conosco, e aos membros queridos do GEPAS, né, que são pessoas que estudam, sérias, pesquisam e divulgamos a educação para a paz com tanto compromisso, né? Agradeço a Janaína, como eu já disse, ao Eduardo Amos, responsável pela parte técnica do nosso fórum online, e a Kátia Gold, também membro do GEPAS, que está nos bastidores, recolhendo as perguntas, os comentários pelo chat. Enfim, agradeço a cada um de vocês que estão participando, nos acompanhando nesta feliz manhã, 21 de setembro, Dia Mundial da Paz. Antes de passarmos ao primeiro ciclo, eu gostaria de deixar aqui com vocês os objetivos do nosso fórum. Primeiro, comemorar os 15 anos de trabalhando. Segundo, nós vamos compilar as informações, que a Kátia também está fazendo isso, dos palestrantes e também do pessoal do chat, os participantes com suas dúvidas, né? Que as dúvidas é que enriquecem o nosso trabalho. E, por fim, vamos elaborar um documento que será divulgado no sentido de que a educação no sentido de ser mais um passo, né, para que a educação para a paz seja efetivada na escola. Estou certa que essa manhã será muito proveitosa para todos nós e um presente, né, para nós que queremos uma convivência harmoniosa. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Para vocês a nossa primeira convidada, Nina Orloff. Tenho a dizer que a Nina é uma arquiteta e urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura da USP, pós-graduada em construções sustentáveis. Ela faz parte da Aliança Resíduo Zero Brasil e do GT Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo. Ela é coordenadora adjunta do Movimento Nacional pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Estado de São Paulo. Com vocês, Nina Orloff.
Primeiramente, eu queria agradecer o convite para uma data tão especial e tão importante. Eu sei que o nosso vínculo foi com o pessoal de Santa Catarina, que é super atuante também, é uma referência para todos nós na defesa dessa questão ambiental, socioambiental. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de focar essa fala sobre a cultura de paz, que é um assunto tão fundamental nas nossas vidas, porém muito pouco trabalhado, muito pouco divulgado, muito pouco incentivado. Até parece, às vezes, que a gente está falando, cultura de paz, a paz parece uma coisa que é impossível de atingir, que é muito longe, que não depende de mim, porque eu já faço muita coisa. Mas eu vim trazer aqui, dentro desse âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um programa da ONU, que foi aprovado agora, relativamente recente, de 2016, né, foi aprovado em 2015, valendo de 2016 até 2030. Então, justamente agora, essa semana, nós estamos comemorando esse momento de aprovação desse programa, né, dessa agenda pela ONU. Então, também temos aqui, eu até fiz um cartazete, que eu sei que essa atividade será vinculada também deixa eu colocar aqui certinho. Então, aqui tem o link, depois ele pode aparecer para quem quiser, Act for SDG, que é ação global pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse link que está aparecendo, todos vocês estão convidadíssimos para inscrever as suas ações pela cultura de paz e por todos os outros 17 objetivos que constam, então, nessa agenda que chama-se Agenda 2030 da ONU. A gente sabe que mesmo o pessoal da ONU diz que era da ONU e agora é de cada um de nós. No momento que todos os países foram signatários, a gente precisa honrar esse compromisso do Brasil, que foi em 2015, e fazer valer esse assunto todo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu queria dividir a minha fala rapidamente em quatro focos que a gente tem em relação à cultura de paz e vincular com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, que é um programa global. Então, todos os países membros da ONU, pela primeira vez na história, assinaram e assumiram esses compromissos. Portanto, é muito importante que os estudantes, os nossos comitês, as nossas comissões, nossos conselhos se vinculem com essa atividade global, entrando aonde? Nos sites da ONU, coloca lá Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem a Unesco, tem o PNUD, tem o PNUMA, então todos agora estão tratando desses objetivos, que são 17, aqui, são 17, e eu gosto muito desse cartaz, porque justamente mostra como esses assuntos todos estão interconectados, são indivisíveis, porque um assunto puxa outro. Então, um dos objetivos, por exemplo, é justamente o nosso assunto aqui, né? Paz, justiça, instituições eficazes. Então, a gente diretamente está falando sobre o objetivo 16 hoje, porém, como eu falei, a gente tem que trabalhar de forma interligada nesses assuntos. Então, se a gente não conseguir reduzir as desigualdades, que é o objetivo 10, se a gente não conseguir erradicar a pobreza, que é o objetivo 1, fora todos os 17, que trata, o 3 que trata da saúde, o 4 que trata da educação, é justamente também, né, fundamental para que a gente possa tratar desse assunto da paz,
tem que ser realmente educado e trabalhado. Então, um dos aspectos que eu queria focar é a importância da gente se vincular globalmente, porque não adianta a gente aqui, ou num local, a gente está trabalhando a cultura de paz e a nossa vizinhança aqui está em discórdia, está guerreando, não está sabendo resolver os seus conflitos de forma com diálogo, com uma forma de comunicação não violenta. Então, a gente precisa ter também essa conexão global, porque o mundo todo está tratando disso, e nesse momento eu acho que para a gente é um privilégio fazer parte de um grande todo global sobre essa questão. O segundo foco que eu queria destacar é que, além da gente trabalhar globalmente, nós temos que trabalhar nos locais. Então, atualmente no Brasil, a gente está vivendo momento de eleições que nós vamos viver, então eu considero muito importante que a gente verifique o candidato, a candidata que a gente está escolhendo, converse com essa pessoa, diga, olha, eu gosto do teu programa, mas eu acho que você está faltando tratar disso, daquilo outro, focar mais na cultura de paz, como que ela lida com essa questão. Então, ficar de olho nos programas dos candidatos, das candidatas, a governo e ao legislativo também, porque vai depender muita coisa também, além das leis que eles fazem, é ficar de olho naquilo que se foi ou não cumprido, aquilo que foi prometido, né? Aqui em São Paulo, pela rede Nossa São Paulo, a gente tem o plano de metas que foi aprovado no passado. Então, São Paulo, um candidato, uma candidata precisa cumprir exatamente aquilo que prometeu durante a campanha para não fazer estelionato, né? Depois chegar lá falar bem aquilo que eu falei não era bem isso. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para ficar de olho naquilo que nós teremos, né, nos próximos 4 anos, alguém governando, alguém legislando pela gente. O outro foco que eu queria dar o destaque na questão da cultura de paz é a nossa atividade junto à nossa comunidade. Então, na universidade, como é que a gente lida com isso? Se a gente constrói conselhos, se nós divulgamos isso no nosso bairro, na nossa rua. Às vezes a instituição é muito boa, mas a gente olha assim o entorno, ele não está muito bem cuidado, faltou alguma coisa que está no nosso alcance fazer. Então, a gente também tem que olhar a questão da cultura de paz vinculada com o foco na valorização da mulher, de repente, na nossa instituição, se a gente está cuidando do meio ambiente, se a gente está cuidando dos nossos rios, dos nossos mares. Então, aqui no entorno da onde que a gente circula, vamos dizer assim, a igreja, o clube, o nosso bairro mesmo, como é que está a praça perto da nossa casa, se a gente pode se conectar com a vizinhança, iniciar um diálogo. Agora está tudo tão mais fácil, né? Com essa web, né? Nós já estamos ficando bem craque nessas questões aí, por conta até da pandemia, que nos obriga a ficar reclusos, né? Então, acho que a gente pode criar grupos com esse objetivo, porque as pessoas criam grupos, às vezes, para falar de um, para falar de outro, para contar uma coisa, mas vamos falar de cultura de paz, o que a gente pode colaborar, o que a gente pode ajudar, como eu falei no início, especialmente na questão da erradicação da pobreza e na diminuição das desigualdades, porque sem isso, a questão da sustentabilidade, a questão da cultura de paz vai ser muito difícil de ser atingida. E, por último, eu queria dar o destaque na atividade que no caso, é a atividade nossa, pessoal, né? Como que nós estamos lidando com esse assunto dentro da nossa casa, com a nossa família e com nós mesmos, né? Se a gente está procurando refletir, fazer uma meditação, fazer uma atividade de renovação, de leitura, de conhecimento mesmo, para poder ser aplicado, para poder ser efetivamente trazer resultados
para o nosso dia a dia, e assim a gente consegue em todas essas instâncias. Então, uma das questões, por exemplo, é olhar se a gente não está desperdiçando, com tanta gente passando dificuldade, passando fome, às vezes a gente abre a nossa geladeira e a gente está desperdiçando alimento, ou então a gente não está fazendo coleta seletiva, né? Eu sou muito adepta, né, ao resíduo zero, que é a gente não gerar resíduos, na verdade, rejeitos, encaminhar tudo para a coleta seletiva, conhecer a compostagem, por exemplo, que é a grande forma da gente devolver para a terra, para o solo, aquilo que a gente depois precisa do solo, que ele dá o alimento para a gente. E muitas pessoas não prestam atenção nos seus resíduos orgânicos, né? Nós temos nossa referência, a professora Ana Maria Primavesi, que infelizmente já se foi, mas deixou tantos ensinamentos como nós temos que respeitar o nosso planeta, o solo, né? Fazendo com que isso retorne na forma de adubo e fazer com que isso vire alimento novamente. Então, nesse nível pessoal, também é fundamental que a gente possa trabalhar a comunicação não violenta, conhecer, e tudo isso, gente, sinceramente, precisa da educação, precisa que as pessoas conheçam esse assunto, que elas pratiquem, existem técnicas, existem formas, e trazer essa questão para dentro de nós. Então, esse é no âmbito geral como eu acredito que a gente precisa realmente praticar a paz. Eu esqueci de falar que cada objetivo, ele tem metas, né? Então, a gente pode daí conhecer o ODS, ver as metas que dialogam com a nossa instituição e colocar adaptar a nossa instituição, colocar novas metas, ver como que a gente está cumprindo e que indicadores que nós vamos usar para avaliar se nós estamos realmente conseguindo alcançar isso. Então, era isso, gente, em linhas gerais, para vocês que conheçam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e entrem aqui para participar dessa virada para as pessoas e para o planeta, que é justamente essa semana. Todas as pessoas que fazem alguma coisa na área da sustentabilidade, conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e correr lá no site, inscrever, que vai ficar no mapa da ONU a sua atividade, e assim a gente divulga, troca experiência com os outros, conhece o que os outros estão fazendo. Então, agradeço mais uma vez e espero ter contribuído. O microfone, Terezinha. Ai, muito obrigada, Nina. Essa parte técnica, a gente também precisa se ajudar constantemente, né? Olha, e como contribuiu, né? Uma fala bastante inspiradora, uma fala que cada vez mais evidencia a importância do nosso protagonismo, né? Do quanto nós temos que ser atores na cultura de paz, né? E isso me faz lembrar a figura de Pierre Weil, também um defensor da cultura de paz, e que exatamente contempla essa dimensão triunitária, né, da paz, a paz individual, a paz social e a paz ambiental. Então, eu também convido, assim como a senhora citou, né, a Ana Primavesi, eu cito Pierre Weil também como uma referência para que a gente possa, de fato, fazer com que esses objetivos passem para a ação, né? Nós estaremos divulgando nas redes sociais do GEPAS, também no YouTube, esse link que a Nina Orloff acaba de citar, né, para que nós possamos, de fato, implementar ações, né, proativas em torno da cultura de paz, tá? Agradecemos muito a sua participação, Nina, e será daqui para frente uma parceira do nosso grupo de estudos de educação para a paz da Unicamp, tá bom? Muito obrigada. Agora eu trago para vocês a nossa próxima convidada, Fabiana Vesali. Fabiana Vesali é formada em jornalismo e ciências sociais pela USP. Ela atua em organizações de direitos humanos,
Foi assessora no Mais Diferenças, Educação e Cultura Inclusiva, atuou na campanha latino-americana pelo direito à educação, Repórter Brasil, entre outros. Atualmente é coordenadora regional do projeto Interpaz, promoção de cultura de paz com igualdade de gênero e equidade para meninos, meninas, adolescentes e jovens na América Latina. Esse projeto Interpaz tem o apoio da organização Terre des Hommes e do Ministério para a Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha. Agora, a palavra é sua, Fabiana. Bem-vinda. Muito obrigada, Terezinha. Bom, primeiro agradecer o convite, parabenizar o Fórum GEPAS pela trajetória. Muito bacana que o nosso projeto tem de compartilhar a experiência que nós estamos vivenciando e poder trocar um pouquinho com vocês. Eu vou fazer essa apresentação em nome das organizações que estão construindo conjuntamente esse projeto, eu vou citá-las ao longo da minha fala. Primeiro, eu vou apresentar um pouquinho para vocês as linhas gerais do projeto e como a promoção da cultura de paz e equidade de gênero permeia a nossa iniciativa. E, em seguida, eu apresento um pouquinho mais dessas organizações parceiras, as atividades que elas estão implementando e um pouquinho dos seus contextos. Bom, começar explicando, então, que o Interpaz ele é um projeto que atua na América Latina, com a promoção da cultura de paz, com igualdade e equidade de gênero para crianças, adolescentes e jovens. Ele tem o apoio do governo alemão e de Terre des Hommes Alemanha, que é uma organização de cooperação internacional de defesa dos direitos da infância e da juventude, que atua em 3 continentes e na própria Alemanha. O Interpaz está sendo implementado desde o ano passado e vai até 2022, com organizações parceiras em 4 países. No Brasil, a nossa organização parceira é a Ação Educativa, na Colômbia é a Corporação Amiga Jovem, em El Salvador, nós temos como organização parceira o Museu da Palavra e da Imagem, e na Nicarágua, o Centro de Serviços Educativos em Saúde e Meio Ambiente, que a sigla é CESESMA. Bom, esses 4 países da América Latina têm diferenças e particularidades históricas e sociais, mas têm em comum um passado de conflitos armados, regimes autoritários, com consequências sentidas até hoje. São países marcados por altas taxas de violência, profundas desigualdades econômicas e sociais que afetam, em particular, mulheres e pessoas LGBTQI+, crianças e jovens, populações negra e indígena, pessoas com deficiência, entre outros grupos. Então, o que o nosso projeto busca nesses países é fortalecer as experiências de prevenção à violência e de promoção da equidade de gênero que têm sido realizadas com crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos em sintonia, buscando contribuir para a implementação do ODS 5, de igualdade de gênero, e dos artigos sobre não discriminação e proteção contra a violência da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Bom, a promoção de cultura de paz e a eliminação das violações de direitos baseadas em gênero, que norteiam, então, esse projeto, são 2 objetivos estratégicos de Terre des Hommes Alemanha, orientam as iniciativas que ela apoia, e o que a gente trabalha é centrar nossas ações na prevenção à violência direta contra crianças, adolescentes e jovens, trabalhando com famílias, escolas e comunidades, o que também implica atuar pela mudança de normas e padrões culturais que são usados para justificar as violências em nossas sociedades. E, ao centrarmos foco na prevenção à violência direta, a gente busca contribuir a longo prazo para o enfrentamento à violência estrutural e à exclusão. Nós temos na Educação para a Paz esse instrumento de prevenção à violência, por meio de apoio a projetos de fomento às convivências pacíficas, criação de espaços seguros, respeito às diversidades, que visam ir transformando as relações interpessoais em um contexto de lutas por transformações sistêmicas. A gente atua sob a premissa de que não é possível alcançar a cultura de paz em sociedades em que persistam as violências de gênero. Assim como está no documento da ONU,
que estabelece que o desenvolvimento pleno de uma cultura de paz está vinculado à promoção dos direitos humanos, da democracia e da igualdade e equidade de gênero, entre outros aspectos. Então, em sintonia com esse documento, nosso objetivo no projeto Interpaz é contribuir para o fortalecimento das culturas de paz, com igualdade e equidade de gênero, por meio de um conjunto de ações que estão promovendo transformações nas relações interpessoais, reflexão sobre as discriminações, resolução não violenta de conflitos, ações de sensibilização nas comunidades, entre outras atividades. Como a Nina colocou antes de mim, o debate sobre cultura de paz é uma agenda global, urgente, relevante nesse momento, em prol da promoção de relações baseadas na não violência, no respeito às diversidades, na redução das desigualdades, nas relações de solidariedade, na defesa dos direitos humanos e na disseminação de práticas e conhecimentos que nos ajudem a reconhecer e desafiar padrões opressores e violentos tão arraigados em nossas sociedades. Agora eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que as nossas organizações parceiras estão fazendo em cada país, como eu mencionei. Por meio do nosso projeto, a ideia é apoiar que essas organizações consigam sistematizar e publicar os resultados das experiências e as metodologias que elas têm desenvolvido há vários anos, e de maneira que isso possa ser multiplicado, tanto aqui nos países em que elas são aplicadas, como numa perspectiva de um intercâmbio regional. A proposta é fortalecer, então, essas ações e ajudar essa articulação latino-americana para fortalecer e ampliar a troca de conhecimentos e práticas em torno da promoção da cultura de paz. Um outro aspecto fundamental do nosso projeto é que as metodologias e atividades são desenvolvidas de maneira participativa, ou seja, elas são construídas junto com as crianças, adolescentes e jovens, e depois eles se tornam multiplicadores dessas ações, que eu vou destacar a partir de agora. Então, eu vou começar pelo Brasil, em que a nossa organização parceira é a Ação Educativa. A Ação Educativa é uma organização já bastante conhecida, que atua nos campos da educação, da cultura e da juventude, e no Interpaz ela implementa a metodologia do futebol de rua, ou futebol callejero, como é conhecido em outros países. E por meio desse esporte, esse esporte é utilizado, né? O futebol de rua ele é utilizado como uma ferramenta para a formação de líderes, para a educação em direitos humanos, para a organização de comunitária de base. A Ação Educativa mantém há 4 anos a Rede Paulista de Futebol de Rua, que articula 12 polos na capital e no estado de São Paulo. Então, de forma bem breve, eu vou destacar alguns aspectos dessa metodologia, que é baseada na resolução não violenta de conflitos. Ou seja, ela trata o futebol como uma ferramenta sociopedagógica e não como um esporte de alto rendimento. Então, no futebol de rua, ele é jogado com equipes mistas de mulheres e homens. As regras são definidas coletivamente pelas duas equipes. Quem respeitar mais as regras ganha a partida. Não há juízes, há mediadores que facilitam os processos, mas no final o grupo todo é quem decide. E as regras são organizadas em torno de 3 eixos: cooperação, solidariedade e respeito. Então, no Interpaz, além de criar novos coletivos de futebol de rua em São Paulo e em outros estados, a Ação Educativa vai realizar um mapeamento de práticas de futebol colaborativo no país, de forma a transformar isso numa publicação, dar mais visibilidade a essa prática. Toda essa experiência também vai ser consolidada em uma cartilha didática com conteúdos para orientar a formação de novos jovens como mediadores ou mediadoras, para a criação de novos coletivos de rua em diversos países, para a inserção da perspectiva de gênero na aplicação dessa prática. Na Colômbia, nossa outra organização parceira é a Corporação Amiga Jovem, que acompanha processos de formação e participação política de crianças, mulheres jovens e adultas de bairros populares de Medellín.
E aí, no nosso projeto Interpaz, a Amiga Jovem implementa a Escola Popular de Gênero e Formação Sociopolítica, em que mulheres e homens jovens e adolescentes passam por formações sobre relações com equidade de gênero, além de abordagens sobre masculinidades não hegemônicas, para a desconstrução de padrões. Como vocês sabem, a Colômbia viveu décadas de conflitos políticos sociais, o conflito armado agravou a violência de gênero nesse país. Em 2016, entrou em vigência um acordo de paz, mas ele não está plenamente implementado. Então, muitos grupos armados continuam ativos, o índice de violência segue alto, assim como o de feminicídios. Então, nesse contexto, a Amiga Jovem já trabalha há 2 décadas, e pelo nosso projeto, eles vão registrar todo esse acúmulo, essas ferramentas, todas essas abordagens que elas foram consolidando ao longo da sua trajetória, em uma publicação também feita com participação de crianças, adolescentes e jovens. A gente considera que vai ser um material bastante valioso para ser compartilhado. Em El Salvador, a nossa organização parceira é o Museu da Palavra e da Imagem, que a gente chama pela sigla MUP. É um museu que teve sua origem nos campos de guerrilha durante a Guerra Civil naquele país, quando alguns grupos começaram a guardar materiais, fotos, diários, com a esperança de, no final da guerra, poder compartilhar com as novas gerações. Então, nasceu a ideia de um museu sobre a guerra, que se ampliou para ser um espaço hoje de reflexão sobre memória, cultura e cultura de paz. El Salvador também é um país que vive ainda as consequências de um conflito armado, de um acordo de paz não totalmente implementado, uma sociedade militarizada, com altas taxas de imigração forçada, e é um dos países hoje considerados mais perigosos do continente latino-americano. As crianças e os jovens estão entre os mais afetados. Mas tem muita organização civil trabalhando lá para mudar isso. Então, uma delas é o nosso parceiro MUP, que faz um trabalho muito relevante com um projeto chamado Escola de Paz, com o apoio de TDAH, e eles atuam nas escolas públicas, em sua maioria afetadas pelas ações de gangues, promovendo oficinas criativas com estudantes para criar espaços livres de violências nos centros educativos e incentivar a formação de lideranças. Também tem um trabalho muito relevante com os próprios professores e professoras para mudanças de comportamentos cotidianos, atuação na prevenção à violência nas escolas. Dentro do Interpaz, então, além de apoiar a formação de novos coletivos criativos nas escolas, eles vão sistematizar essa experiência de abordagem de memória histórica e cultura de paz, para ter um material que possa ser multiplicado, e vão inserir a perspectiva de gênero no material já existente, chamado Seja Autêntico, Não Violento, que foi criado na Índia e é utilizado em vários países. E aí a ideia é incluir, reforçar a perspectiva de gênero nesse material, com as ferramentas e teorias para cultura de paz. Por último, eu vou comentar da nossa organização que fica na Nicarágua, no norte da Nicarágua, na verdade, Matagalpa, que é CESESMA. CESESMA atua em vários municípios da Nicarágua, também com crianças e jovens, educadores, lideranças comunitárias. Também vive em um país que enfrenta, além das altas taxas de violências contra meninas e mulheres, um aumento à repressão e à atuação de defensores de direitos humanos. Então, nesse contexto, o CESESMA tem aprofundado o seu trabalho com essa questão da combate à violência de gênero, e dentro do Interpaz, eles vão consolidar uma experiência que eles já desenvolvem nas comunidades, chamada Pesquisa Ação Transformadora, em que as crianças e adolescentes e jovens, eles mesmos lideram um processo de construção coletiva para identificar questões, pesquisar mais sobre elas, com o objetivo de tornar visíveis casos de violação dos direitos contra a infância e juventude nas suas comunidades. E desse resultado, desse caldo, dessa pesquisa, eles incidem por mudanças locais. Numa outra frente, CESESMA vai produzir um guia de redes sociais, também com foco em criança e juventude,
focando em segurança, promoção de relações não violentas e discriminações de gênero na internet. E, finalmente, uma experiência muito bacana, que vai ser sistematizada, é uma metodologia chamada Pactos Comunitários para a Proteção e Igualdade de Gênero, em que as crianças e os jovens estabelecem aí um diálogo com os adultos, famílias, outras pessoas das comunidades, para transformações de relação, que incluem depois uma elaboração de um plano de ação. É também uma experiência que a gente aposta que, ao ser sistematizada dentro do nosso projeto, possa ser multiplicada e bem-sucedida em muitos lugares. Bom, esse era o panorama das ações que eu queria compartilhar. O projeto está apenas começando, a gente iniciou no final de 2019, e até 2022 eu tenho certeza de que a gente vai ter muito espaço de troca. Em breve a gente vai ter uma plataforma virtual onde essas metodologias, essas publicações vão estar disponíveis para intercâmbio, para aplicações nos mais diferentes lugares. A gente tem muito interesse em continuar esse diálogo também, que se inicia hoje nessa roda de conversa, mas tenho certeza que vai gerar outros frutos. Eu agradeço muito a oportunidade e muito obrigada. Nós é quem agradecemos, Fabiana, porque essa riqueza de diversidade de projetos, né, atuando em cada território, em cada país, com as suas particularidades, né, com a dimensão que vocês tratam, é muito inspirador, né? Então, é mais um exemplo aí de que como essas ações, né, podem se transformar com essa multiplicação, com essa participação, né, das crianças e dos jovens. Isso tudo realmente vai nesse caminho de uma educação para a paz e de uma cultura de paz que nós tanto acreditamos. E eu quero só dizer, Fabiana, que aqui no nosso chat, muitas pessoas estão interessadas em conhecer mais a fundo esses projetos que você citou. Então, nós iremos compartilhá-los depois, né, os links de acesso, para que essas pessoas interessadas possam se apropriar, né, e quem sabe se inspirar também, principalmente porque são metodologias multiplicadoras, e isso é muito rico, né, porque o conhecimento realmente precisa circular, aquilo que foi construído, né, com ações exitosas, realmente a questão da multiplicação é essencial. Muito obrigada, viu, Fabiana, pela sua fala tão rica. E agora nós temos a nossa terceira convidada desse Círculo da Paz, que é a Maria Aparecida Modenese Barbosa. E Maria Aparecida hoje atua como presidente do Conselho Municipal da Cultura de Paz e também do Conselho Municipal de Assistência Social. Ela é assessora técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas. Quero agradecer a sua presença e agora você tem a palavra, Maria Aparecida. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer aí o GEPAS pelo convite, né, por essa parceria aí que se inicia, né, numa aproximação de nos conhecermos e reconhecermos no mesmo propósito de uma cultura de paz. Parabenizar a Nina, né, parabenizar a nossa segunda palestrante, a Fabiana, né, que nos deu tantos caminhos e possibilidades aí de trabalhos com a população. Parabéns às duas. Me foi solicitado que eu pudesse contar um pouquinho da nossa trajetória em Campinas com relação que conselho é esse, né, como que ele nasce, como ele está, que ações ele vem fazendo. O Conselho de Cultura de Paz, ele nasce, né, em 21 de dezembro de 2017, com um caminho que a sociedade civil vinha, né, traçando, solicitando, que pudéssemos ter um lugar institucionalizado
para um reconhecimento e traçarmos aí propostas de cultura de paz para o município, né? Isso veio ao encontro da Secretaria Municipal de Assistência Social à Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, dentro da Diretoria de Direitos Humanos, que já vinha discutindo também essa possibilidade, o que culminou no nascimento do Conselho de Cultura de Paz, que teve o privilégio, né, de, na sua posse, ter o neto do Mahatma Gandhi, o Arun Gandhi, né, podendo fazer a recepção dos novos conselheiros em 2017, dentro da Semana de Campinas pela Paz, que foram várias ações naquela semana, e ele veio para fazer uma palestra e participou da posse desse conselho. Esse conselho, ele é formado com 24 conselheiros, 12 secretarias municipais e 12 componentes da sociedade civil, né? A sociedade civil, ela hoje é composta com vários participantes, né? Ele é bem heterogêneo a participação dela dentro, claro que sempre com o compromisso de termos um vínculo com essas ações da cultura de paz. O conselho, ele funciona 2 anos, ele é dirigido pela sociedade civil, que foi o primeiro mandato, e eu assumi, então, há 2 meses pelo poder público, né, então eu fico aí na gestão até 2022. Acho que é importante colocar que dentro dos 12 lugares dos conselheiros da sociedade civil, nós temos 2 vagas para a universidade, que hoje se encontram vagas, e que nós vamos reabrir um edital para chamar, né, esses parceiros para poderem estarem aí junto nessa caminhada e nesse propósito dentro do município. Nós temos, então, um planejamento a ser feito esse ano, né, olhando todas as ações que vão ser colocadas para essa gestão, e queria contar um pouquinho para vocês o que já foi realizado dentro desse conselho nesses últimos 2 anos, né. Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje é transformar os valores de cultura de paz na vida cotidiana, né. Como fazer isso, de que forma e quais ações. Então, quando eu ouço aí a Fabiana com todas essas propostas aí, né, em tantos países, acho que é isso, né, poder proporcionar através de várias ações que a cultura de paz chegue ao cidadão, né. Eu acredito muito que a cultura de paz não se faz se nós não nos transformarmos antes, né. Então, assim, para cada conselheira, para cada indivíduo, ele precisa estar aberto para fazer essa transformação, para poder alcançar uma transformação maior. Colocando um pouquinho para vocês o que foi feito nessa primeira gestão, então nós tivemos, em 2019, uma feira dos saberes, na Estação Cultura de Campinas, que foi um grande sucesso, foi a primeira atividade maior do Conselho, onde ele trouxe vários parceiros, várias possibilidades, foi uma feira focada na mulher, né, então você tinha muitas oficinas, e foi uma rotatividade, foi o dia inteiro o funcionamento desse trabalho, dessa feira. Tivemos também o que surgiu após esse trabalho, que foi muito interessante, foi o início de um trabalho com mulheres na região norte, através do CRAS, Espaço Esperança, que é um centro, né, de referência da assistência social, na região norte, ali no São Marcos, e que surgiu, então, um trabalho desse grupo que chama Semeadoras, que é um grupo de trabalho dentro do Compass, que foi responsável também por essa feira de saberes, que trouxe uma parceria dentro desse CRAS com as mulheres, né? Então, esse grupo, ele trabalhou um período com essas mulheres, aí por conta da pandemia, né, houve uma paralisação, e nós estamos retomando agora esse trabalho, ampliando até para outros espaços dentro da Norte, com o CRAS Vila Régio. Outros trabalhos também que foram feitos, foram caminhadas pela paz, né, na semana de setembro, a Rede Abraço,
junto com o Compaz e Semeadoras. Nós tivemos também Plantando Paz e Inclusão, tivemos a comemoração do Dia Internacional da Paz, com o plantio da Moringa da Paz na Pedreira do Chapadão. Nós tivemos o Seminário de Imersão da Cultura de Paz, né, que foi um seminário que aconteceu lá no Salão Vermelho, no próprio Paço da Prefeitura Municipal de Campinas. Nós tivemos uma exposição na Estação Cultura, né, de Cultura de Paz, na 25ª Mostra dos Programas do EJA, da FUMEC, Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Tivemos a Marcha pela Paz e Diálogos Culturais, uma marcha que foi do início da Estação Cultura até o término, com a participação e apresentação culturais no Largo do Rosário, né. Então, assim, o Conselho, ele vem, na verdade, aprendendo, né, construindo esse caminho e se aproximando das políticas públicas e se aproximando da sociedade civil para fazer isso, né, em conjunto. Então, nesse período agora, de julho para cá, nós temos pensado em fazer tratativas com outros conselhos, podemos fazer encontros online para discutir um pouco do que eles estão realizando, fazer trocas, né, não só daqueles que já estão institucionalizados, conselhos de paz aqui no estado de São Paulo e Brasil, mas aqueles também que já estão a caminho, né, de serem institucionalizados, porque a gente sabe de muitos conselhos que já têm aí, não são conselhos, mas estão com uma atividade plena. Então, a nossa ideia é poder fazer alguns encontros virtuais, né, nessa discussão, favorecendo a troca mesmo e esse caminho para a construção aí da cultura de paz. Nós também fizemos agora uma carta de compromisso a todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Campinas, que foram entregues, estão sendo entregues, nem todas foram, mostrando um pouquinho esse percurso, né, do Compaz, o compromisso desse candidato com essa cultura e continuidade de cultura de paz no município, né, e apresentando para ele as ações também que foram feitas, e nós acreditamos que essa visibilidade é importante, sim, né, para que os próximos candidatos conheçam, né, esse conselho, saibam desse compromisso e possam aí dar continuidade nesse trabalho, né. Esse conselho não tem um fundo próprio, então ele é um conselho que depende de parcerias, né. Então, nós precisamos ter visibilidade, sim, para podermos conseguir realizar ações, né. Além dessa carta e dessa proposta de fazermos encontros virtuais com outros conselhos, a gente também está fazendo agora um trabalho que é conhecendo, né, o meu município através das práticas de cultura de paz. Então, a gente quer, a partir primeiro desses conselheiros, né, da sociedade civil, que estão conosco, que eles possam contar, né, brevemente qual é a prática deles e poder estar veiculando isso aí em toda a rede social, e a partir desse reconhecimento dessas pessoas, a gente poder partir para outras práticas no município de Campinas, e quem sabe até para Brasil e afora aí, né, de experiências que possam trazer ideias e parcerias para que nós possamos ampliar, né, essa prática e essas ações, né. Queria também contar um pouquinho em cima do que a Nina falou, Nina, que, aliás, eu gostaria de divulgar que, bom, a ONU, ela comemora 75 anos, né, essa semana, então nós estamos aí com uma agenda completa, essa semana de atividades, e a Unesco abriu uma pesquisa que online, em 20 idiomas, né, para obter as ideias a respeito dos principais desafios que atualmente ameaçam a paz, né, e no mundo, relacionados, inclusive, a todo esse período de pandemia, né. Então, acho importante a gente ter esse movimento, né, a Nina aí socializou o link, né, que nós devemos aí enviar as propostas de trabalho, apresentações, mas eu também queria socializar da Unesco, né, dentro da Agenda 2030, que nós possamos preencher esse questionário e
falar, é um questionário que tem uma parte bem voltada para os jovens, né? Então, eu acho bastante importante que a gente possa colocar e registrar lá, né? Eu acho que outra coisa importante também que a gente tem essa semana é que é lançado o filme, né, Soluções Urgentes para os Tempos Urgentes, né, dentro das Nações Unidas, também da ONU, e que nós possamos assistir aí e ver quais são os desdobramentos desse filme aí proposto, né, para a Semana da Paz, feito pela ONU. Queria deixar aqui um recado que o Conselho é aberto, as reuniões são abertas, embora virtuais, elas são colocados o link no Diário Oficial, mas deixo aqui o contato, depois eu passo para a Terezinha, ela pode aí socializar, o Facebook, a nossa rede, né, queremos aí novos parceiros, né, estamos abertos para novos componentes, novas pessoas que possam estar juntos conosco e nos ajudarmos nessa caminhada, né. O Compass, ele é bem heterogêneo, né, ele é um grupo grande, mas um grupo que vem com muito desejo, com muita vontade, né, com muita união aí para realizar boas ações, né, e bons caminhos. Então, acho que é esse o recado que eu deixo, né, me coloco à disposição, né, e agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse conselho, né, compartilhar aqui um pouco, uma fatia dele, né, nesse encontro. Obrigada. Muito obrigada, Maria Aparecida. Acho da maior importância você compartilhar, né, com os nossos participantes aqui desse encontro, essas ações, né, que o Compass realiza. Eu acho que cada vez mais nós queremos colocar mesmo o Compass como um parceiro institucional muito importante, né, para essa política pública de cultura de paz. Eu gostaria muito, né, de fortalecer que depois nós estaremos divulgando todos os links necessários no YouTube do GEPAS Educação e também nos demais canais das nossas redes, tá bom? Nós estamos com o nosso tempo, assim, em cima, e algumas perguntas estão chegando, né, para os nossos participantes, e eu gostaria, assim, de brevemente tocar, né, alguns desses pontos para vocês, e, no caso, lançar uma pergunta, né, que foi feita, com licença, porque eu vou precisar ler, uma pergunta que foi feita para a Nina, né, como essa questão dos passos, né, que ela mencionou, como essa questão dos passos pode se transformar em políticas públicas, né? Eu acho que mais a pessoa está se referindo a essas ações que agora serão divulgadas, né? Como elas podem ser transformadas em políticas públicas. Bem, agradeço a participação de todos, eu também dei uma olhadinha, assim, tem muita gente participando, querendo se informar, querendo participar, isso é muito bom. No caso, tem um programa que chama Programa Cidades Sustentáveis, basta acessar com esse link, Cidades Sustentáveis, tem ali uma plataforma que a pessoa pode conhecer o passo a passo para tornar essa questão toda da sustentabilidade na política pública. Eu acho que foi ressaltado aqui com muita propriedade a importância da participação da sociedade civil, e também é fato que muitas vezes há canais de participação, mas que no fim as pessoas não conseguem participar por várias razões. Então, acho que também o cidadão precisa fazer um esforço de ocupar, de participar, de cobrar, né, esses espaços de participação, porque somente assim a gente vai conseguir ter as políticas públicas. Nós falamos sempre assim, que o governo sozinho não tem a solução, a sociedade sozinha também não tem, as empresas também
não conseguem. Então, essa união, que é muito importante nos comitês, nas comissões, que, no caso, eu participo do movimento pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no estado de São Paulo, nós temos um grupo diverso, isso é muito importante, de várias secretarias estarem participando, no caso de criar um comitê de ODS municipal ou estadual, que já existe, no caso do estado de São Paulo, mas é muito importante que a gente consiga ter essa participação múltipla, uma visão múltipla. Como eu falei, muitas vezes a solução de uma Secretaria da Saúde, né, aqui, ó, se a gente pegar a Secretaria da Saúde, ou então a questão da valorização do papel das mulheres, ela tem que ser intersecretarial, interassuntos, né? Porque, às vezes, a solução da saúde está no saneamento, que é o ODS 6, é outro ODS. Então, nós, às vezes, não precisamos investir tanto recurso para determinadas áreas, quanto nós podemos otimizar através dessa visão de sustentabilidade, dessa visão multifocal, assim, que a gente possa realmente colocar em prática, porque a sustentabilidade, então a gente tem até um logo que aparece, um desenho que foi criado, está na Agenda 2030, que são os 5 P's, né? Que fala de prosperidade para as pessoas e para o planeta, através da cultura de paz, né? E participação. Então, se não tiver participação e a cultura de paz, a gente não vai conseguir chegar nessa prosperidade tão desejada. E a política pública, se alguém tem interesse de se aprofundar mais, tem esse programa Cidades Sustentáveis, que tem o passo a passo de como é que, então, o candidato, a candidata assinam, ou então, se não souberam antes, depois que eles assumem o governo, eles podem se informar, a gente, como cidadão, pode levar para os governos, falar, olha, tem isso, programa Cidades Sustentáveis, vamos colocar isso em prática, tem um passo a passo, tem apoio, tem consultoria, tem uma informação, tem troca de experiências, tem a inspiração em locais que estão dando certo, né? Como foi falado aqui mesmo, né? Assim, a gente vai trocando as experiências e se inspirando nos outros casos que estão dando certo. Os municípios, eles são muito diversos, e tamanhos de municípios também influi muito a possibilidade da gente aplicar. Então, não adianta a gente olhar o que um grande município, um município pequenininho, está fazendo, às vezes não conversa com a nossa realidade. Por isso que esse programa é muito bom e convido vocês todos a conhecerem. Muito obrigada, Nina. Essa reflexão toda para a prática, né, que você traz, e o quanto que cada vez mais o protagonismo é necessário, porque material de apoio, suporte, experiências exitosas estão aí postas, né? Então, vamos articular para que, de fato, como política pública, seja o tom, né? Sempre o tom da nossa causa. Obrigada. Então, nesse momento, eu queria também reforçar uma informação que as pessoas que precisarem de um certificado de participação nesse nosso encontro, precisam se inscrever no nosso chat, né, no YouTube GEPAS Educação. Por gentileza, façam isso, e aí poderemos providenciar, tá, os certificados. Agora eu trago uma outra pergunta para a Fabiana, que foi perguntado se em sala de aula seria um lugar onde a cultura de paz poderia ajudar também nessa mudança, né? E como que esses projetos tão ricos, né, que você já citou, eles podem também ser implementados na educação pública, quer seja na esfera estadual, municipal, existe essa possibilidade? Obrigada. Bom, então, esse projeto específico do Interpaz, ele acontece, como eu contei, tanto em espaços de educação formal, como espaços de educação não formal,
mas dois casos específicos eu posso destacar como atividades que podem ser implementadas, deveriam, né, inclusive nos espaços de escolas. A metodologia do futebol de rua, ela, inclusive, pode ser usada para outras modalidades de esporte. A educação física é uma disciplina, inclusive, que pode trabalhar, né, a cooperação, a comunicação não violenta, o tratamento equânime de gêneros, enfim, tem várias possibilidades aí abertas. Então, essa metodologia que a gente vai sistematizar e logo divulgar aí uma publicação poderia ser aplicada nas escolas. Aqui em São Paulo, inclusive a Ação Educativa, que é a organização que implementa essa atividade, implementa o futebol de rua também em unidades socioeducativas. E a experiência em El Salvador, ela justamente traz para o ambiente da escola pública esse trabalho, por meio de oficinas, as oficinas criativas, que são com linguagens artísticas, né, música e outras linguagens, com espaços, na verdade, aí é uma atividade de contraturno, mas tem um trabalho com os professores para justamente, assim, como você, dentro de cada abordagem disciplinar, também introduz as questões de direitos humanos, e a própria mudança de comportamentos, como as colegas estavam mencionando, né, a cultura de paz passa por uma mudança de práticas individuais, de padrões que a gente reproduz e nem pensa, né, e então tem essa linha de abordagem também com os professores para aplicação de outras ferramentas pedagógicas de promoção de cultura de paz nas suas próprias disciplinas em sala de aula. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada pela sua resposta. A última pergunta que eu tenho nesse momento é para Maria Aparecida, do Compass. Maria Aparecida, o que eu trago aqui é se hoje existe uma aproximação do Conselho, né, Municipal pela Cultura de Paz com a Secretaria de Educação em algumas práticas, ou se isso está no radar. Então, assim, existe hoje alguma ação integrativa envolvendo o Conselho e a Secretaria Municipal de Educação? Obrigada, Terezinha. Nós temos 2 conselheiros da educação que fazem parte, né, do Compass, o Mário e a Flávia. O Mário, ele desenvolve ações dentro da Fundação Casa, tá, ligada à cultura de paz e discussões com os adolescentes infratores, né, em medida socioeducativa. E a Flávia está chegando agora, mas a Flávia é uma pessoa que trabalha comigo junto na Justiça Restaurativa, né, que o município já vem aí se debruçando com várias capacitações que a gente considera aí um braço, né, também de mediação, de conflitos, de poder também tratar de parcerias aí junto à paz, uma cultura de paz dentro das escolas, e a partir de agora, né, nós vamos nos aproximar e está no radar sim, está no radar a gente pensar, né, em propostas para a próxima gestão. Estamos no momento de transição, né, então aí com eleições, com mudanças, né, prováveis de gestão, hoje eu estou aqui, pode ser que em janeiro não esteja mais, né, então nós vamos ter que aguardar um pouquinho. Mas de qualquer forma, isso tá no radar sim, viu? Ai, que ótimo. Eu acho que, assim, vamos torcer para que você permaneça e coloque nessa pauta, né, tão importante, essa integração, sim, do Compass com a Secretaria Municipal de Educação. Gente, reforçando, só que para cada encontro, nós teremos um certificado, isso está sendo perguntado aqui no nosso chat, então, para cada encontro, teremos um certificado, tá bom? Bom, eu gostaria imensamente de agradecer as 3 convidadas presentes no dia de hoje. Esse processo de aproximação está posto, nós vamos continuá-lo, né? E o GEPAS também se coloca à disposição para qualquer ação integrativa, né, em prol da cultura de paz. Então, eu gostaria de trazer nesse momento a professora Nádia, né, para finalizar esse círculo da manhã. Obrigada, Nádia.
com você. De termos podido reunir pessoas que trouxeram tanta contribuição, né, que apontaram tantos caminhos, mostrando o quanto a educação para a paz está avançando e se tornando cada vez mais possível, né? Agradeço a Terê, né, que foi nossa mediadora, e as palestrantes, né, que nos encantaram mesmo com seus projetos que permitem tirar a educação para a paz do papel, né, e ser implementada através dos projetos, dos programas em parcerias e repetindo o que a Maria Aparecida falou, né, que começa em nós mesmos, né, e na intrapessoal, com a Dina, e os programas maravilhosos também da Fabiana, e agradeço imensamente, e eu gostaria de lembrar duas coisas. Primeiro, que as pessoas que estão pedindo certificado, eu sugiro que coloquem no chat, quem quer certificado, coloca no chat, e o seu nome, e acho que o e-mail já está ali pelo fato de participar no chat, não sei. Aí fica mais fácil para a gente se comunicar, né? E o segundo é lembrar que nós teremos hoje mais duas sessões de fórum, né? Mais duas lives, às 16 horas, o nosso segundo Círculo de Paz sobre o Manifesto Unesco 2000 por uma cultura de paz e não violência. E às 20 horas teremos o terceiro Círculo de Paz, Diálogos sobre Direitos Humanos. São pessoas muito envolvidas com a cultura de paz, com a educação para a paz, com a necessidade da melhoria da convivência, não apenas melhoria, mas com uma convivência que nos permita crescer, desenvolver, né? E que estão envolvidas também com ações e reflexões. Conto com todos vocês para os nossos círculos. E esse momento é um momento realmente muito importante, vocês falaram aí, tocaram no assunto, um momento de eleições, que a gente precisa pensar muito, refletir e escolher, e a gente também se comprometer um pouco, e fazer as cartas, e sermos protagonistas da paz, né? Não ficar apenas esperando políticas públicas, que elas venham, são muito bem-vindas, mas cada um de nós tem que ser também protagonista. Muito obrigada. Beijo, até mais tarde.